Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa pela terceira vez nesta amorável cidade, que o psiquismo, a consciência que rege esse município, a cidade e cada um de seus moradores, possa nos auxiliar no nosso diálogo da noite, homenageando o mentor do GEAL, começando por esclarecer que quem encarnou foi uma diminuta fração do André Luiz, e ele próprio é o mentor de quem está encarnado. E garanto a você que não encarnou só num lugar. O espírito é como um sol. Bezerra de Menezes, por exemplo, a soma das consciências que forma esta consciência Bezerra, segundo Divaldo Pereira Franco, é 10.000 espíritos. Então imagina pelo menos 10.000 frações de Bezerra. Como fica? Então, embora seja a segunda vez nesta casa, e você já tem uma noção da mensagem, eu relembro o contrato. Que a primeira cláusula, não acredite em nada do que eu disser. Normalmente a gente grava o áudio, se falhar, tem o vídeo. Se falhar os dois, aí nós temos uma cópia na nuvem da consciência de cada um. Né? Porque se um frei da Igreja Católica criou um equipamento que resgatou cenas reais da vida de Jesus há 2.000 anos atrás, que essa informação não é muito antiga, mais ou menos de 20 anos atrás, foi o que nós podemos fazer se tudo está registrado no éter cósmico, a nossa vida e a vida de todos os seres, e registrado também em nossa consciência, porque Deus está inteiro dentro de cada um, segundo Carlos Torres Pastorino. E a segunda cláusula, vou me esforçar para falar de coisas simples com profundidade. Porque se eu falar com simplicidade, não vai acrescentar em nada, acrescenta. Vou falar quase gíria para entender algo que todos nós já sabemos. E se for possível, me permita que eu acrescente um ponto no conto de alguém, para falar o que eu entendi do que André Luiz está dizendo, por exemplo. E vou me esforçar também para falar muita coisa de pouca coisa. Que a gente entra na toca do coelho dentro de uma pauta. E nós podemos começar a pauta em André Luiz, em Missionários da Luz, no capítulo 13, que fala da reencarnação. Que para quem não estudou detidamente a obra de Kardec, ele sutilmente mudou a frase de reencarnação para encarnação. Temos na obra O Livro dos Espíritos a codificação dos Espíritos, não a codificação de Kardec, porque é ele que fala isso. Eu apenas organizei o que a falange, o Espírito da Verdade, codificou, sobre a regência do Cristo, que é o Espírito de Verdade. Então, o Espírito da Verdade, a falange. São Luís, São João Evangelista, Santo Agostinho, todos os mestres. E, dentre eles, Kardec, segundo Emmanuel na obra Caminho da Luz, é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, porque a tarefa mais complexa foi a dele. Porque tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo que está assinada por 4 autores. Ou seja, ele pegou 4 mensagens, filtrou e fez uma só. Tinha mensagens semelhantes que chegavam em torno de 4.000 para ele escolher o conteúdo para eleger uma. E o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte trata-se dos elementos gerais do universo. O que é o espírito, o princípio inteligente do universo,
o átomo primitivo, e o que é a individualidade, que somos nós em parte. Porque o que está encarnado é uma diminuta fração. E eu vou mostrar isso no próprio Kardec, nós vamos viajando em André Luiz. Vocês podem interromper quando quiser. Eu vou pegar... Tem um microfone semelhante a esse. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente pega. Não vai ouvir nada, porque não tem. Para registrar com mais nitidez, para ficar para vocês, que depois vai ser publicado no nosso canal. Aceita o trato? Sim. Então respira fundo. O piloto não sumiu. Porque se ele está inteiro dentro de cada um de nós, é só lembrar: sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. E o reino de Deus é o Evangelho. E costumamos dizer com muita sabedoria, quem assim o diz, que Jesus é o Evangelho personificado. Então, se é, ele está dentro. Por isso que não é difícil buscá-lo. Se buscá-lo lá fora, talvez tenhamos dificuldade. Porque, segundo Chico Xavier, numa de suas mensagens, aquela falange que antes arquitetara o nosso Sol, que é uma estrela de 7ª grandeza, uma estrela de hidrogênio, esta falange o edificou, colocou em órbita. Frações desse Sol, conforme Kardec em a obra A Gênese, se desprendeu, cada um em sua órbita, e começou a formar os planetas, que ainda incandescentes, liberou frações e construíram seus satélites. E o que é no macro, é no micro. Conosco não é diferente. Se o espírito é considerado um sol na visão de Kardec, ele pode estar em vários lugares. O Sol não está em todos os planetas? Então ele pode estar em vários pontos. Veja como é simples isto. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. Não tem aí 2 personagens? O homem somos nós, o que está encarnado. O diretor é o espírito de quem está encarnado. Isso está na Gênese, capítulo 2, no item 27. Que eu comecei pelo final. A gente fala que a Gênese é a 5ª obra, que curiosamente estuda a primeira parte do Livro dos Espíritos. Ela começa a decodificar. Então, codificação somente o Livro dos Espíritos. A Gênese começa a decodificar a primeira parte. O Livro dos Médiuns, que fala da natureza do ser, os seus potenciais, a 2ª parte. As leis morais da vida, o Evangelho é que vai decodificá-las. E no Livro dos Espíritos parece que são 10, não parece? Só que a 10ª foi uma recomendação de Kardec para sintetizar as 9, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, agora a lei de adoração, lei do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, igualdade e liberdade, são as 9 ditadas pelos Espíritos. Por isso vai confundir, como antigamente confundiu os 9 mandamentos, que nunca foram 10, são 9. Conforme os estudiosos, os teólogos que estudam as mensagens que comporam, ou as informações que comporam um livro, que são 207 livros que compõem a Bíblia. E nós conhecemos 66 na protestante, fragmentos, não são livros inteiros. E 73 na católica, mas fragmentos, frações. E segundo filósofos, cientistas, teólogos que estudaram, e eu tenho as informações guardadas, que saiu na revista super interessante, à época foram encontrados 185 livros, 21 fragmentos. Quem não faltou à escola, soma, dá 206. E mais tarde acharam o livro, o Evangelho de Judas, o Iscariote,
Os Iscariotes num mar morto que parece que não estava tão morto, porque estava guardando algo muito vivo, né? Porque não existe nada morto. Agora lá no mar morto está parecendo peixinho, que não criava nada. O que está acontecendo por lá? Na atualidade. Então, quando nós começamos a estudar de fato, percebemos que o que falaram para nós que Deus é o Criador, parece que não está. Porque criar é usar a nossa mente e nossas mãos para dar forma a algo fora de nós. Pode ser algo dentro também. Mas não existe nada fora de Deus. Por isso a palavra correta, segundo Humberto Holden, um grandíssimo teólogo, é criador. Então, criar é dentro de si. Então, tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Não dá mais para falar que Deus esqueceu de você, que Ele está longe de você, porque Ele está em tudo. Inclusive dentro e fora de você. E você pode afirmar com tranquilidade, eu sou Deus. Deusa. E não tem como ser diferente, porque filho de peixe é peixinho. E está na Bíblia que nós somos imagem e semelhança. Então, guardado as devidas proporções, toda a nossa criação está dentro. Por exemplo, imagine esse copo sendo o nosso perispírito, que é a forma que compõe essa forma. Se vocês imaginar o tamanho dele em relação ao corpo, o corpo é apenas uma gota. E o perispírito é o restante. Deu para imaginar a proporção? E ele está dentro, o corpo está dentro do perispírito, segundo Joana de Ângeles. E se vocês imaginarem o perispírito em relação à mente que o criou, aí vocês imaginam a gota e todas as águas dos oceanos. Aí vocês vão ter o universo mental em relação ao perispírito. Porque aqui é um perispírito para animar esse corpo. Não o perispírito total do espírito, que é a soma de todos os perispíritos menores de todos os corpos que animam. Imagina o corpo biológico. Quantas células tem? Você sabe? Se perguntar para Deepak Chopra, ele vai falar que 600 trilhões só de células humanas. E 90% da massa, vírus, bactérias, micróbios, vermes, que foram criados para sustentar o corpo e não para destruí-lo. Aí eu quero sarar e vou agredi-los? Com antibióticos, com anti-inflamatório, com analgésico, etc. Quando eu descobri isso, nunca mais agredi-os, ou usei elementos para agredi-los, e nunca mais adoeci. Porque doença é algo que você entra e não sai sozinho. O resto é acidente de percurso. Então, se eu entro numa situação e consigo sair com os meus esforços, eu apenas errei o prumo, medi errado, errei o cálculo e não consegui a contento que eu precisava. Até aqui está tudo bem? O que eu estava dizendo mesmo? Antes de eu falar das doenças de mim. Eu preciso saber se nós estamos conectados, senão eu vou falando igual papagaio de pirata. Ah, tá vendo? A mente é uma emanação. No espírito não é uma emanação. Emanar é da minha para a sua mente. Então, se está circulando dentro porque o perispírito está dentro da mente. Ela é o equivalente a uma galáxia em relação aos oceanos. Deu para imaginar? E segundo Joana de Ângeles, o espírito do qual ela é uma emanação, ele tem quase a idade do universo. Aí vocês calculam o tamanho que ele é. Com Leon Denis é fácil vocês calcular. Tudo que existe no universo está dentro dele. E dentro de cada um de nós. E tudo que existe em nós está em conexão com tudo que existe no universo. Por isso, aquela graminha que você pisou pode interferir na estrutura de uma galáxia, conforme Joseph Gleber na obra
Além da Matéria com Robson Pinheiro. Fizemos uma distração até fazermos realmente a conexão. Então vamos a André Luiz. Um jovem médico cientista, um grande sanitarista, que não acreditava em Deus. Tudo em nome da ciência. Ele só esqueceu que a ciência também é de Deus. E para Deus não importa se acreditamos nele. O que importa é que Ele acredita em nós. Se assim não fosse, Ele não teria investido em nós para estarmos aqui. Não é verdade? E quando Ele vê que os excessos do álcool, da gula, do sexo, ceifou a vida do seu corpo, por mais que ele fosse um grande médico, não conseguiu curar o próprio corpo. E registra em obras como Entre a Terra e o Céu, que um dia o homem ensinaria ao homem que a cura de todos os seus males, mediante as lições do Divino Médico, está lá, Jesus está dentro dele. Porque se ele disse que o reino de Deus está dentro de nós, e é o Evangelho, em Mateus 9:35, 9 capítulo, 35 versículo, pregando o Evangelho do reino e curando todas as doenças. Mas essa é a nossa história de amanhã. Para falar o que é Evangelho, está ali, num tripé, para que serve e como usar. Vamos ver se é a Bíblia mesmo, o Evangelho, se é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou se é algo que já está dentro de cada um. Porque se eu sou analfabeto, que chance eu tenho se eu não sei ler a Bíblia? Ou o Evangelho segundo o Espiritismo? E Jesus disse a cada um conforme as suas obras ou conforme o conhecimento, o rótulo religioso? Conforme as obras, não foi? A quarta parte do Livro dos Espíritos, a justiça divina. Bênçãos e consolações. E o céu e o inferno, ou o nome original da obra é nem céu e nem inferno, porque não existe esses lugares. Para quem assistiu o filme de André Luiz, ele veio visitar a família num dado momento. Ele vem quando vê alguém deitado na sua cama no lugar que ele ocupava e também no lugar de marido, ele deu a vontade de quebrar o pescocinho do caboclo. Só que ele se viu no umbral de novo. Então não é um lugar. E Kardec quis dizer que o céu, que seria o umbral, ou melhor, o inferno, e o céu, que seria um estado de consciência tranquila, não é o paraíso, não é o jardim do Éden, está dentro de cada um. Se eu estou em paz comigo mesmo, eu estou no céu que eu construí. Agora, o céu foi eu que construí. No meu céu, você não vai sentir o que eu sinto. Por exemplo, eu sou uma flor de lótus no meio do pântano. Se você não quiser ser flor de lótus, você não vai sentir o que eu sinto. Agora, se você quiser desfrutar do perfume que está em mim, Jesus foi claro. Vista a roupa nupcial. Todos são convidados ao festim, a ser lótus. Agora, cada um construa sua roupa, senão não consegue ficar no festim. É o que vai acontecer agora, no momento de transição. Quem assumir o compromisso com ele de se esforçar para pensar como ele pensou. Não precisa ser ingênuo de grau, porque nós vamos gastar alguns milênios, porque aquela falange que antes governava o sistema solar, hoje já está governando 1/4 da galáxia, segundo Chico Xavier. Então não é mais Jesus, o Cristo, que está no comando do planeta. Vocês sabiam disso? É o Francesco de Assis com sua falange. Agora imagine o tamanho da falange do menino. Bezerra de Menezes é um pupilo dele. Joana de Ângeles é um dos espíritos que mais evoluiu e mais contribuiu para a mensagem para a expansão da mensagem do Cristo, a propagação. Então ela deve ser um pouquinho maior do que Bezerra. E ela é uma pupila, porque é Clara de Assis, foi lá por conta do Francesco, queria o homem.
Você chegou atrasado, eu acabei de casar com Cristo. E ela falou, então eu vou casar com ele também. Ele casa comigo também? Aí é por minha conta. E ficou apaixonada pelo Cristo e ajudou Francesco. E imagine outros como Miramês, que é um pupilo de Francisco de Assis também. E tantos outros que eu poderia dizer, quase todos os guias da humanidade, porque ele foi o único discípulo de Jesus que morreu de velho. E quem garante que esse cachorro não é o próprio Cristo? Ou Francesco? Porque Francesco é um caso sério. Porque o menino foi para a guerra. E eu fui militar. Uns amigos disseram, se você for, nunca deixa de ser. E só volta da guerra por 2 motivos. Ou você foge covardemente, ou você mata. E ele voltou não covardemente. Então ele deve ter matado por lá, para sobreviver. Segundo a história, ele foi prostituto, ele se envolveu nesse mundo da prostituição. Foi beberrão, arruaceiro. Ele fazia chacota com mendigo em praça pública, porque era filho de alguém muito rico. Mas só que de repente ele acorda. Quem acordou? O espírito que falou, caboclo, você esqueceu de onde você veio, o que realmente você veio fazer. Até agora eu te dei um tempo para ver se você lembrava que você nasceu de mim. Você é uma fração de mim. E quando ele faz essa reconexão, ele acessa o que ele realmente foi e é. Porque se imaginar uma pequena trajetória dele antes de ser João Evangelista, ele foi Platão, ou melhor, Kardec, Allan Kardec, porque é um pseudônimo, aqui na codificação é o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Antes de ser Allan Kardec, o druida, que já acreditava na reencarnação, 260 anos antes de Jesus, ele foi Platão, o discípulo de Sócrates. E Sócrates já era reencarnacionista. Então a reencarnação é do Espiritismo? É. Porque ela não nasceu com Kardec. E é ele que coloca. Vocês podem vir aqui e confirmar. Eu até posso ler para vocês. Questão 145. Se alguém quiser ler, porque eu posso fazer mímica e falar que estou lendo, mas eu deixo aberto. A doutrina dos espíritos é eterna. Se é eterna, não começou com Kardec, porque só Deus é eterno. Nós tivemos um começo, somos imortais. Estava marcadinho aqui. Vou lançar a mão aqui, eu vou deixar aqui, depois vocês conferirem. Questão 145. E o próprio Kardec, na questão 222 dessa obra, ele fala, eu não me canso de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra, ele fala, não é obra de um homem, ou seja, não é obra sua. Existe desde a criação. Só que para Pietro Baldi, falando do monismo, não mais no monoteísmo, Deus é a criação. Ou o grande filósofo Spinoza, Deus não criou o mundo, Ele é o mundo. Eu, vocês, todos nós somos expressões de Deus. E o que eu estava falando antes de eu desviar um pouquinho? Então vamos voltar lá. Então nós vamos lá para ver se a gente vai brincando com as palavras, porque nós estamos sendo conduzidos. Pode falar. Sim, quis dar uma torcidinha. Espera aí. Você fica encarregado. Você fala e depois quem quiser perguntar ou falar, você vai passando a amiguinha.
Então André Luiz chegou lá, um camarada, ele gastou não sei quantos dias para chegar lá. E ele viu que estava em dificuldade, pediu socorro a Narcisa, que chegou em alguns minutos. 20 minutinhos. Que espírito, hein? E ela sensibiliza-o e pede a 8 entidades, os espíritos da floresta, o que nós chamamos de elementais do reino pré-humano, a essência das mangueiras e dos eucaliptos, para curar o moço, que curiosamente estava com a mesma enfermidade de André, insuficiência respiratória. Não é curioso? Será que ele não estava olhando para ele mesmo? Não era um outro eu que assumiu? Porque nós existimos em múltiplas realidades ou múltiplas dimensões simultâneas. Quantas vezes alguém me viu na palestra e falou, mas não era você? Tinha barba quando eu não tinha. Quando eu usava... Tinha o cabelo completo, não a metade como o seu. E usava um óculos. Agora não vou falar o formato dos óculos, porque senão vai denunciar. E não precisamos disso. E de repente você sumiu. Como lá em Franca, da cintura para cima, ficou apenas um foco de luz que o celular durante 5 minutos não registrou, além daquilo não tinha forma. Aqui também aconteceu. Então, quando percebemos que não somos apenas o que está aqui, e André Luiz percebeu isso muito cedo, lá na espiritualidade. Muito cedo? Nada, muito tarde. Porque ele queria ser médico. Você não serve nem para ser enfermeiro por aqui. Agora, auxiliar de faxineiro nas câmaras de retificação tem uma vaga lá, se você quiser encarar. E ele encarou, mas não foi fácil. E durante 36 horas de trabalho ininterrupto, ele construiu um corpo mental. Que nós sabemos que ele é filho do corpo astral, de baixo para cima no processo de evolução, de ascensão. O corpo físico se transforma no modelo organizador biológico, que se transforma no corpo astral, que se transforma no corpo mental. E nós sabemos com Emmanuel que é a mente que cria a superconsciência, que é o centro consciencial do Espírito, o reino de Deus em nós. Isso está registrado no 2º livro com Emmanuel. Então, de baixo para cima, nós nos fazemos. Imagina você plantando uma semente de laranja, você ajudando ela a cultivar, você indo lá colher uma laranja daquele pé de laranja repleto de frutos, e ele escolher uma das sementes de uma das laranjas e plantar. Uma das sementes de uma das laranjas, de um pé de laranja repleto de fruto, é a alma que está encarnada. O resto é o espírito. Porque Joana fala que ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar. Você sabe criar uma parte do seu corpo? Você sabe? Uma lagartixa sabe criar um rabo novo, não sabe? Mais ou menos 20 dias. Agora, nós não acreditamos que fomos todo esse povo? Outro dia mesmo, a ciência ou os cientistas fizeram um experimento com a salamandra. Salamandra pode ir de um lagartito desse tamanho, quase o tamanho da lagartixinha ali, até o tamanho de um jacaré, dependendo da parte do planeta. E se você arrancar uma perna dela, ela constrói outra. Como um caranguejo marinho, se você arrancar uma de suas puãs, ele constrói outra melhor. E eles cortaram a perna e o rabo da salamandra e trocou de lugar. Poucos dias depois, a perna virou rabo, o rabo virou perna. Agora, se eu acredito que tudo cresce e evolui, o que eu venho do reino mineral, pelo menos depois vegetal, animal, pré-humano e humano, e sabendo com Divaldo Pereira Franco, ele não me deixou louco, porque eu pensei que estava enlouquecendo mesmo. Antes de ir embora, ele entregou, não só falando que Bezerra de Menezes é a soma de 10.000 espíritos, Bezerra de Menezes são 10.000 espíritos, numa palestra. E ele falou, um elemental pré-humano jamais chega no reino humano sozinho.
ele mais uma infinidade de outros elementais pré-humanos, num processo que chamamos de espírito-grupo, se unem para formar um só ser humano. O que não é muito difícil para vocês entenderem. O nosso corpo físico é construído de quantos sistemas? Imagina cada sistema sendo gerenciado por um elemental, ou cada planeta em nosso sistema solar gerenciado por um espírito que nós chamamos de Cristo. Não ficou no macro e no micro bem próximo? Agora imagina o sistema X ou Y composto de vários órgãos, cada um com sua consciência, trabalhando para formá-lo. Porque se tirar os pulmões do sistema respiratório, ou tirar uma porção de alvéolo, que tem mais ou menos 600 milhões de alvéolos, muita coisa ou pouca? A ciência fala que tem que multiplicar por 10. Ou você coloca um ao lado do outro, dá para forrar uma quadra de tênis com a quantidade deles. Então, quantos serizinhos, cada um com a sua consciência, e cada um é um agrupamento de células, e cada uma é uma almazinha. Então, se seres menores se unem para formar os maiores, por exemplo, átomos se unem para formar moléculas, que se unem para formar células, que se organizam para construir tecidos, que se elaboram na edificação dos órgãos, que se entrelaçam na edificação dos sistemas, que são interdependentes, mas formando uma só realidade. Fica difícil? Não fica. Só que a mesma lei que rege o menor, rege o maior. E lá no macro, a própria ciência já identificou N situações. Por exemplo, as dimensões cósmicas. Já assistiram um filme do Doutor Estranho, por exemplo? É ficção ou realidade? Miramês fala que não existe ficção em tempo algum, ou em parte alguma. Já assistiram o filme O Confronto com Jet Li? Ele fala que ele existe em 125 dimensões. Lá mostra ele em cada uma com uma experiência diferente. E ele narra lá nos extras, no DVD que eu tenho, que o que o pai dele dizia a ele ser ficção há 50 anos atrás, naquele momento já era realidade. E o que eu estou dizendo agora, disse ele, daqui a pouco será uma realidade também. E os cientistas hoje admitem que se não estudar pelo menos 50 dimensões, não entenderão os átomos que compõem o sistema periódico. 50 dimensões, que nós chamamos de dimensões cósmicas, que chamamos de cristos cósmicos. E a soma deles compõe o corpo de Deus. Agora, a consciência está espraiada em tudo. Por exemplo, o espírito está em todas as partículas dos seus veículos de expressão. Pode ser milhares de almas, ele forma a consciência que rege todas elas simultâneas, como Deus nos rege sem a gente perceber, porque ele é onisciente, não é? Mas é onipresente também. Se é onipresente, ele está dentro e fora de cada um de nós. Você consegue falar para a cenoura? Você gosta de cenoura? Você acabou de mastigar, o que ela deve fazer no seu corpo, aonde ela vai atuar, de qual forma? Quem faz isso? Porque ela é expert na restauração dos tecidos físicos, e eu não sou bobo. Fisicamente, ela ajudou a reconstruir metade do meu sistema visual, que nasceu com falha congênita, que segundo a ciência não tinha cura. O astigmatismo. Parece que até hoje não tem cura. Só que está sarando. Agora o resto foi a minha transformação moral que mudou a forma que compõe a forma. Porque não adianta reconstruir os tecidos se não muda a causa. Se eu olho para todo lado e só vejo desequilíbrio. Tem algum desequilíbrio na obra de Deus? O povo lá que está fazendo guerra, se matando uns aos outros, estão violando as leis de Deus? Não estão. Não cai a folha de uma árvore sem que ele permita. Dentro do nosso sistema imunológico está acontecendo guerras fratricidas, inclusive com armas nucleares dentro do nosso corpo, que é um processo semelhante à quimioterapia.
Se não fosse isso, não estaremos vivos. Porque a cada 24 horas somente, só para te ajudar, da mastigação à excreção, 76 sextilhões de bactérias são criados. Já pensou se alguém não colocasse ordem na casa? 95% do volume das fezes são bactérias. Não é o que comemos. Vocês sabiam disso? E esses seres foram criados para sustentar o corpo. Então, na época de Kardec, existiu 3 mestres que nasceram próximo do nascimento dele. Quando Kardec nasceu mesmo, deu um branco aqui, 1804, 3 de outubro. E nasceu em 1813 Claude Bernard, que tornou-se médico cientista. Em 1816, Anthony Béchamp transformou também ou tornou-se médico cientista. E em 1818, esse todos vocês conhecem, Louis Pasteur, que falou: são os vírus, são os micróbios, são as bactérias que criam as doenças. Então vamos criar arma, que ele passou a vida criando vacinas, antibióticos, vamos matar esse povo que sara as doenças. Só que ele percebeu que quanto mais matava, mais doença criava. Que ele se revoltava contra a própria. E Claude Bernard disse a Pasteur, falou: você está equivocado. Não são eles, são os ambientes que eles estão, ou seja, são os seres em desarmonia que está tornando eles agressivos. Eles estão rebelando-se contra os pensamentos em desalinho, palavras maldosas, emoções desgovernadas. E Anthony Béchamp provou, e André Luiz mais tarde, melhor, não só André Luiz, mas antes dele, Leon Denis registrou também, e Camille Flammarion. E Anthony Béchamp disse: além de não ser eles que criam as doenças, são os pacientes que criam próteses, que são parasitas que vivem dentro dos átomos. Imagina que coisa maluca. Um parasita vivendo dentro de um átomo. Está na obra de Leon Denis também. Ou, se vocês preferirem, na obra de André Luiz, quando ele chama de vampirismo. Ele está falando desses seres nascidos da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, e que nós amorosamente chamamos de elementais, que é uma quantidade enorme de espíritos, princípios inteligentes do universo, ou átomo primordial. Rebobina a fita. A matéria mental nasceu da transmutação do fluido universal. O fluido universal teve a sua origem no éter cósmico, no centro da vida maior. O éter cósmico foi formado pelo amor. Segundo Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação. E o amor é a reunificação dos espíritos recém-saídos do psiquismo divino. Ficou claro? E eu rebobino a fita. Então vamos imaginar Deus, o ser dos seres, a alma do universo. A luz incriada, para Carlos Torres Pastorino, o maior teólogo que eu conheço no último século na Terra, que mais aprofundou no Evangelho de Jesus e mostra todas as parábolas que a maioria entende que é lá fora, dentro de nós. Por exemplo, a samaritana no poço de Jacó. Quem lembra da passagem? Samaritana é a alma encarnada, o poço é o seu coração, Jesus é o Cristo, o Espírito, para ser mais exato, o seu Deus interior. Está mais ou menos claro? O que eu estava falando antes da samaritana? Porque me dá uns brancos de repente, eu esqueço. Então a luz incriada é o que nós chamamos Deus, porque não tem como imaginar que Deus foi criado por alguém. Então luz incriada é a melhor
sacada que o Carlos Torres Pastorino teve. Agora, o verbo criador. Então, imagina o pensamento em vocês, ou a vontade, ou a soma dos dois. É a alavanca mais potente que existe, a nossa vontade que vai transformar-se em pensamento. Então, luz incriada, verbo criador, o equivalente à vontade divina, ou o pensamento. E aí vocês imaginam o hálito divino, é a lei. E da lei nasce o psiquismo divino, a matéria-prima. Jesus não disse no momento, eu sou o pão da vida, a matéria-prima. No outro, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. E em nosso meio queremos ter livre-arbítrio, não queremos? Você esqueceu que eu tenho livre-arbítrio? Não, eu esqueci. Ou melhor, eu não esqueci que Jesus falou que isso não existe. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele tinha livre-arbítrio ou liberdade? E tudo que ele fazia, ele cuidava dos negócios do Pai dele. E o Pai dele, que ele estava falando, era Deus ou era o Cristo, o governador supremo do planeta? O Cristo. Ele não estava falando do Deus cósmico. Pode pensar que ele estava falando, mas não era isso. Porque ele é uma fração do. Pastorino mostra isso com sabedoria e Ramatiz na obra O Sublime Peregrino também. Fala, Jesus é um ser angélico, é um anjo. Agora, o Espírito, ou o Cristo, governador supremo do planeta Terra, é um arcanjo, um ser arcangélico. E ele é uma fração do. Então ele veio em nome do, ele é o médium do Cristo, é do governador supremo. Nada contra ele manifestar o Deus cósmico, porque ele é tudo. Então ele pode estar, vamos dar só um exemplo simples. Quem conhece João Nunes Maia? O médium que psicografava Miramês. Já ouviram falar? Então vamos imaginar que você é o João Nunes Maia. Você é Miramês que está... você é Lancelin, que está ditando a mensagem para ela psicografar. Você é Miramês que está orientando Lancelin o que ele vai dizer para ela escrever. E ele é Francisco de Assis que está dizendo para você, Miramês, que vai dizer para ela. E ele, ela, Jesus, que vai dizer para Francisco, pega na mão de Francisco e faz um trato, e vai falar com Francesco, que vai falar com Miramês, que vai falar com Lancelin, que vai falar... É assim a psicografia de Lancelin na obra Iniciação Viagem Astral. E eu fiquei em êxtase quando eu vi esse negócio. E às vezes a gente duvida dessas múltiplas realidades. Então, esclarecido aqui em relação a Jesus, e num dado momento, ele fala, manifestando Cristo, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se somos ramos da videira, somos parte do Cristo. Paulo de Tarso depois disse-nos, somos células do corpo do Cristo. Mas Pastorino coloca uma pulga enorme atrás da minha orelha, pelo menos. Um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus, em outros orbes. Então esse moço não começou aqui, ele não veio aqui socorrer a gente só no planeta Terra, não. Porque lá em Capela, na constelação de Capela, já tinha uma moçada lá que se rebelou e falou, não dá para vocês ficar aqui, porque vocês não têm a roupa nupcial para permanecer nesse festim. Se ficar, vão ser desintegrados, como vai acontecer com 1/3 da humanidade em breves dias, que não vão ter a vibração por não acreditar, porque estão matando Deus, estão destruindo as famílias, as religiões, e eles não têm vibração para permanecer. Porque imagine as falanges que vão encarnar segundo Divaldo. A de Bezerra, a de Francisco, a de Joana, de André Luiz, de Emmanuel. Imagine esse povo tudo aqui. Que um cálculo aproximado é 2.500.000 espíritos
Agora, quando a gente aproxima de Bezerra, a gente quase desintegra de uma fração. Não estou falando daquela... A pleia de tudo. Então, imagina a luz intensa que vai despertar, expandir a consciência dos que estão predispostos. Porque eu percebo a minha consciência expandindo a cada dia. E quanto mais, não pensa que vocês vão receber a flor, quanto mais vocês se destacar, mais serão perseguidos, como fizeram com ele, perseguidos no sentido de calúnia, difamação, tudo que vocês... Mas se vocês sabem quem é, vai sofrer por uma calúnia do que vocês não fez? Vai parar para responder uma difamação? Se você não parar de trabalhar, você tem todo o amparo. Se parar, você fica sozinho. Porque a assistência espiritual é de acordo com que a gente coloca a mão na massa, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo com Joana de Ângeles, quando ela assinava como espírito amigo. A lição dar-se-á àquele que tem. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Imagine você se esforçando para construir uma realidade na sua vida e saber que alguém vai potencializar em 100 ou 1000 vezes a mais. Mas você tem que colocar a mão na massa primeiro, porque a ajuda só vem quando você começa. Agora, a gente confundiu a oração. Bom, disseram, está registrado na Bíblia, que é pedir e obter. E se pedir em nome do Cristo é certeza absoluta. Tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, falei, eu pedi um bilhete premiado da Mega Sena, até hoje não veio não. Então vão alterando, porque a Bíblia é um dos livros mais adulterados que existe na face da Terra. O Evangelho, as lições estão lá, mas temos que garimpar. Só que eu não vou acreditar que Paulo de Tarso mandou apedrejar o meu filho se ele não me obedecer até matar. Eu não vou acreditar em Paulo de Tarso, que colocar na boca dele que você não é gente. Que mulher não é gente. Mulher não tem direito à fala. Você acreditaria que Paulo disse isso? Agora, alguns engraçadinhos, como a gente vê ali num país que mulher não é gente, que tem que andar só com o olhinho de fora e a tantos metros atrás do homem. Não tem direito nem de vir ao lado. E ela não é a majoritária, que tem um monte, né? Então, eles vão adulterando para puxar a sardinha para a sua lata. Agora, isso é com eles que vão prestar contas mais tarde. O que eu estava falando mesmo antes desse pequeno desvio? Vamos ver a conexão. Enquanto eu tomo água, peço licença. Esqueci de novo. Se não me ajudar, esqueça que agora você é o Francesco. Pergunta para Jesus. Está aí do seu lado. Você uma ponte agulha de Jesus. Tá vendo? Já pegou uma pontinha de agulha em Jesus. Então, quando a gente percebe tudo isso, e agora vamos para André Luiz em si. Quando ele fala do vampirismo, é uma mente fora perturbando a minha mente? Não, meu filho, é a sua mente perturbada atraindo outra mente do mesmo teor. Onde estão os obsessores? E eu fico imaginando o rostinho de Kardec numa reunião que os obsessores convocaram. E chegaram lá todos paramentados. Falou, acusam-nos de certas contrariedades, desgostos amorosos, certas aberrações, até que nós somos inocentes. E Kardec conclui que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E se eu mudar as más inclinações, e é moleza mudar. Está na questão... Isso. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Ou esforços? Sim. E na maioria das vezes, se sabe o que está fazendo, faz pouco esforço. O que lhe falta é a vontade.
E ele, como queria sair pela tangente, como no livro dos médios, ele fez 18 perguntas para obter uma resposta. E no final, ele chega à conclusão que ele quer. Foi: por que você não perguntou direto? Ele foi fazendo uma costura para que, se você duvidasse, estava ali que não dava certo por aquele caminho. Se ela duvidasse, então ele esgotou as possibilidades de alguém achar uma brecha. E Kardec quis sair pela tangente. Falou: mas se não tem algo tão potente que a vontade não seria suficiente? Só se você com prazer com a situação. Se você gosta e não quer mudar, aí a vontade seria fraca. E termina sintetizando: não raramente somos nossos próprios obsessores. Antes de quem quer que seja desejar domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se. Até então eu acusava os obsessores. E agora? Falei: agora não dá nem para reunião mediúnica para mandar, porque sou eu. E eu chegava lá: tira esse negócio de mim. E alguém falou: esse negócio é você. Não dá para eu tirar você de você. Então, você quer consertar isso? Porque Jesus foi claro quando disse: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E a gente precisa imitá-lo. E deixou também claro: tudo que fizer um dos meus irmãos mais pequenino, e o mais pequenino que eu conheço é o espírito na sua origem, a menor partícula que existe no universo. O átomo primitivo, a mônada primitiva, princípio inteligente ou o espírito com E minúsculo. É a mim que está fazendo. E veja André Luiz, capítulo 13, Missionários da Luz. Segismundo, na encarnação anterior, ele deu um tiro no coração de Adelino, que seria o futuro pai dele. E Adelino aproximava do caboclo e falou: não confio nesse cabra. Como que eu posso receber essa criatura como filho? Até que houve todo um processo, e eu fiquei encantado que vocês engravidam antes do ato sexual. Você sabia disso? Antes do ato sexual. A mulher engravida no perispírito. Recebeu Segismundo perispiritualmente, já estava grávida. Depois é que foi ter o ato físico, porque num gesto duplo, o orientador espiritual, puxando a orelha de Adelino, falou: é assim que você recebe os filhos que Deus te confia? E Segismundo ajoelhou e beijou-lhe a mão e pediu perdão. Não podia dizer a fita toda. E quando pediu, desmontou, como se fosse desmanchando uma crosta que está, uma coisa como se fosse uma armadura em torno do seu perispírito, que ele foi, e ele era um pássaro de luz. Aí acordou a realidade dele, e só que falou: quem vai escolher o espermatozoide é tu, Segismundo. Depois não vem me culpar que nasceu com falha congênita. Quem vai escolher o óvulo é tu. E falou para a mãe e para o pai: se vocês pensarem negativo, você mata ou deforma o espermatozoide no dia que às vezes ele escolheu. E você, mãe, também vai matar o óvulo ou deformá-lo com seu comportamento. Então, uma união. E falou para Segismundo: se você tomar boas resoluções na sua infância, no dia de prestar conta, que seria o dia que você deu o tiro, e quem com ferro fere será ferido, você pode ter um leve torpor, ou uma queda, ou uma elevação da pressão. Agora, se não fizer nada, você vai ter um infarto fulminante. Porque o tiro que você deu no coração dele, o buraco foi no seu perispírito, e a falha vai ficar no seu corpo, porque ele é o molde do próprio corpo. E ele vai deixando pistas em vários lugares, como na obra Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala do passe. Aqui vocês recebem passe? Porque eu não consigo imaginar alguém falar tomar passe. É assim que toma? Isso é o passe por dentro. Miramês. Então passe você pode tomar, porque eu posso magnetizar a água, e se eu doar a água para você magnetizada,
e você duvidar, em meio segundo você transforma ela em veneno, ou no que você estiver pensando, ou você, ou qualquer um de nós. Então quem magnetiza é quem toma. Nós podemos sensibilizá-la com todos os nossos recursos, a natureza e os bons espíritos, mas quem vai tomar a água é que vai receber. E ele fala em que base se sustenta o mecanismo do passe. E eu não estou simulando. Então, em que base se organiza o mecanismo do passe? E ele começa dizendo: na ciência humana, o átomo já não é mais o tijolo indivisível da matéria. E antes dele existem as partículas atômicas, as subpartículas, até chegar às supercordas, e antes delas a vida mental determinante. E depois ele mostrou que a matéria mental é formada por seres incontáveis, e a mente vai executar a obra usando essa matéria mental para dar forma ao pensamento. E ele termina dizendo: tudo é espírito, modifique o pensamento e tudo se modificará contigo. E Miramês fala, o espírito na sua origem ele começa como fluidos, matéria mental, fluido cósmico. É uma junção de pequenos seres, que nós chamamos de espíritos, compondo fluidos. Que Leon Denis vai dizer, eles compõem também a radioatividade, a radiação, a luz, o calor, a eletricidade que transforma em vida e a vida que depois vai transformar-se em consciência. E na obra Evolução em Dois Mundos, narra, dentre outras coisas, não somos criações miraculosas de um paraíso de papelão. Somos construtores de nós mesmos. E na mesma obra ainda, o bem de todos é o eterno princípio. E quando falamos o bem, é a promoção de todos. Então tudo que eu faço para promover a todos. E lá ainda, existe em nossa mente uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, que é o nosso pensamento contínuo. E em Mecanismo da Mediunidade, que veio um ano depois, queiramos ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E por que não nos curamos? Todo o energismo do corpo se renova em 20 dias mais ou menos. Se mudar o pensamento, Jesus não disse para perdoarmos 70 vezes 7 cada ofensa do outro? Mas o perdão começa onde? Pois é. Então se a gente começar a nos perdoar, e Camille Flammarion não fala somente que a energia se renova em 20 dias, mas com a mentalização eu crio um órgão novo. Eu trouxe meu tênis e desafio qualquer um de vocês a caminhar amanhã 10 quilômetros. E vão ver quem cansa primeiro. Com exceção de alguns desafios com alguns amigos, eu tenho 30 anos que eu não faço exercício físico. Faço mentalmente. Faço algumas coisinhas bem básicas, mas reprogramo o meu corpo em 2 segundos. A gente pode fazer o desafio agora, a prancha. Vamos fazer a prancha, cara, com o cotovelinho no chão. Vamos ficar 3 minutos. Ou desafio vocês ficar 5 minutos nessa posição aqui, ó. Sentar 5 minutinhos. Que até a alma faz ginástica, porque se não tiver, parece que até a alma vai fugir. Você já fez esse exercício? Se a gente fazia em artes marciais, não aguenta, a maioria não aguenta 15 segundos. E na prancha, de gelo, né? Conversando com o próprio corpo, eu já consigo ficar 3 minutos com o corpo retinho, sem... Porque não é ficar de bumbum erguido ou abaixado, retinho, igual a uma prancha mesmo. Por isso que fala prancha. Cotovelinho no chão,
corpo vai tremendo todinho, mas depois ela calma. Treino. Porque quando você está fazendo isso, imagina quantas vidas saem da sua vida e quantas entram para fazer o que você quer. Por isso você tem que ter um propósito. Por que eu estou caminhando? Qual o objetivo? Eu estou presente ou estou com foninho de ouvido ouvindo um pancadão? Porque eu tenho que estar inteiro. Então, qual o objetivo? Numa das caminhadas, e eu já fiz, como eu disse, artes marciais e conheço um pouquinho meu corpo. Começou uma distensão no tornozelo e ardia, e em menos de 2 minutos eu fiz um transplante de célula-tronco, que tem uma fábrica dentro da minha medula óssea, principalmente nos fêmures, na bacia, e sarou. Falei, agora eu não vou poder caminhar amanhã, e sarou. Agora só eu que tenho essa capacidade ou todos nós temos? Porque eu não sou diferente de vocês. Sou sim o mais primitivo que encarnou no planeta Terra. Porque nesta vida, eu começava a ajudar minha mãe. Às vezes, se vocês forem veganos, vegetarianos, nos perdoe o que eu vou falar, porque nem todos têm condição de ser. Eu que matava o porquinho, eu que esquartejava, eu que deixava prontinho só para ela temperar e depois na hora de fritar ainda ajudava, depois pôr na lata para ela fazer o mínimo. Porque eu nunca vi minha mãe dormir mais de 2 horas por noite. Eu não sei como ela conseguia. Trouxe 15 filhos ao mundo, tudo de parto natural. Eu nasci sem parteira. Por isso que eu falo que eu já nasci parteiro. Por isso que tem 58 crianças de mães que não engravidavam dentro desse processo. Algumas crianças de parto natural em casa. E às vezes quando ela colocava aquela pimenta bodinha, quem vocês conhecem aqui? Que tem a pimenta baiana que arranca até o couro da mão da gente, né? Eu não aguentava, comia cru. Inventaram que era verme, mas que lá não tinha nada a ver com verme, era primitivismo mesmo. Eu não vou falar mais para não chocar vocês, porque tem coisas bem... Mas numa vida, dá para a gente mudar muita coisa. Paulo de Tarso, quando Saulo, ele esquartejava pessoas que acreditavam em Jesus. Não era só perseguir e prender. Matava com requinte de crueldade mesmo. E eu falei um pouco do Francesco, mas Santo Agostinho quase enlouqueceu sua mãe. E dentre muitas proezas, ele era um advogado, com uma oratória fantástica. Um moço falou para a esposa, após espancá-la, que iria tirar-lhe a vida. E ele defendeu, inocentou o caboclo, e depois o filho veio dizer, você é o culpado da minha mãe ter morrido. Ele, a hora que foi inocentado, ele foi lá e matou. E dentre outras coisas, eles queriam invadir uma igreja, os fiéis ficaram na frente, morreram, mas não abriram espaço. Se eles quisessem entrar, tinha que passar por cima, e um outro amigo, os dois. E entre outras coisas, ele foi caindo a ficha, e de repente ele acorda e dá a vida pelo Cristo, agora depois de 40 anos de idade, mais ou menos. E eu nunca vi, em parte alguma, Jesus acusando o passado de Agostinho, de Francisco de Assis, de Paulo, e nem de outro ser qualquer. Ele valoriza a decisão que queremos fazer agora. E o que conta é a partir de agora, porque o que fazemos agora, um ato bom, já ressignifica o nosso passado, que estava fora do prumo. Então, como eu posso me culpar e chegar num momento de culpa tão grande de criar uma doença autoimune? Porque uma agressão como lúpus, Crohn, diabetes, o próprio câncer e tantas outras
A gente fala, quando fala virose é porque o médico não sabe o que é. É um vírus, mas não sei. Quando fala fibromialgia é um nome bonitinho porque ele não sabe o que é. Se não tem registro no corpo, agora quando começa a aparecer, no caso da esclerose múltipla, já dá para ver. Já dilacerou o encapsulamento dos nervos ou das células nervosas. Então já dá para registrar. Quando tem movimento involuntário, porque está chocando um fiozinho com o outro. Aí tem um movimento involuntário. Até certo ponto a gente pode chamar de Parkinson. Se eu não quero mais usar, sinto que eu não sou mais nada, não sirvo para nada, Alzheimer. Doença autoimune. E a própria ciência médica descobriu a cura para Parkinson, Alzheimer e derrame cerebral. Com transplante de célula-tronco que está no nosso corpo, mas o paciente fazendo o transplante. Ele induzindo as próprias células a reconstruir a área com um propósito de vida nobre. E não só isso, porque eu li as revistas, eu não estava louco, eu não era espírita. 2 coronárias do coração foram construídas pela mente dentro desse processo do paciente. Eram 2 pacientes que tinham a problemática que a ciência não tinha tecnologia para fazer cirurgia. Um sarou e o outro morreu. Um queria pronto. E aí voltamos lá, o que eu deixei no cabidezinho, que você não lembrou na hora, mas agora eu trago. Pedi e obtereis. Pronto. Porque ele trabalha até hoje. O Cristo trabalha também. O que eu posso pedir se não trabalho? Então, se a oração é para pedir, eu peço bênçãos, que é a oportunidade de trabalho no bem. E Emmanuel fala que não tem como louvar a Deus se não for na ação, fazendo o que ele faria se estivesse em nosso lugar. Então, louvar, pedir e agradecer, que eu vou falar daqui a pouco. Então, bater e abrir-se-vos-á. Em qual porta eu vou bater para buscar o conhecimento que preciso? Nem tudo Joana de Ângeles sabe, nem tudo Bezerra sabe. Por isso os livros a gente vai juntando a informação de N espíritos. Foram mais de 4.000 livros estudados para compor 2. Para fazer um caminho com as frações do ensinamento, para acelerar o processo na nossa própria busca. Porque deu trabalho para mim, porque eu perguntava, dizer que eu estava louco. Imagine curar a vesícula que petrificou, que virou um processo cancerígeno, se isso é possível. Porque com uma pedrica, um cálculozinho do tamanho de um caroço de arroz, tirar a vesícula do meu irmão. E mesmo tirando, ele foi embora do mesmo jeito, porque não tinha nada a ver com aquilo. E sofremos 20 anos do processo kármico, de um processo cancerígeno de alto risco, a cura da vesícula. Porque se eu perder para uma lagartixa, eu vou ganhar de quem? E é possível. E não foi só isso. 30 anos sem medicação. Eu tomava 25 doses de medicação por dia. E 6 doses de um mocinho chamado Depaquene destruiu meu fígado, petrificou minha vesícula. Mas o que petrifica a vesícula também é mágoa, é ressentimento, é querer ser o dono da verdade. E eu era tudo isso e um tanto mais. Então André Luiz é um exemplo para nós de alguém que achou que sabia tudo aqui, e a única condição que nos leva para o umbral, segundo Chico Xavier na entrevista ao Pinga Fogo, é a nossa consciência culpada. Se eu me culpar por alguma coisa. Eu reconheço que eu errei o cálculo, mas eu não preciso me culpar, porque Deus é a suprema sabedoria e permitiu que eu fizesse. Ele estava lá, porque é onipresente. E Ele é onipotente, Ele poderia ter mudado. Ele não mudou a vida daquele moço naquelas 2 torres parecidinhas, que a gente não pode nem falar o nome, porque senão derruba nosso vídeo, que pensam que foi um avião que bateu nelas, né? Foi um belo holograma aquele, não foi? Enganou o povo direitinho, mas foi um monte de dinamites lá na base, porque se alguém, porque um vento
tocou um pouquinho mais forte num prédio em São José do Rio Preto, o prédio caiu de lado. E lá bateu um aviãozinho, o prédio vai cair bonitinho, retinho para baixo, para cima de mim. Agora alguém parou para amarrar o cadarço. E a hora que amarra, olha para cima. E os que nem foram, o relógio não despertou. E outros que não tinha nada a ver, que nem foi para acompanhar alguém para fazer não sei o que. Tem alguma coisa fora do prumo? Ou Deus está no comando de tudo isso? Porque se o Espírito está no comando do corpo e faz tudo sem a gente perceber para a nossa própria harmonia em termos de saúde integral, e só adoecemos pelos excessos e etc., se nós vemos animais, porque esse não é o primeiro, nós proferimos um seminário, mais ou menos 2 horas, temos ele gravado, 2 cachorros de rua veio, a soleira era mais baixa, eles deitaram lá fora, puseram a cabecinha e assistiram o seminário inteiro. Quem me garante que era cachorro? E que esse aqui de fato é? O corpo está parecidinho, não está? E seja lá quem for, gostou de mim, né? Não gostou. Se cachorro gosta de alguém, você sabe que, né, que tem um coração bom, porque não gosta de gente que não tem. Alguma dúvida? Deixei muitas coisas em aberto para vocês perguntar. O senhor já leu Bárbara Brenner, Mãos de Luz? Tenho várias apresentações com as imagens do livro Mãos de Luz. 3 livros, Você vê, eu tenho 2, o primeiro e o segundo. Você vê, ela era uma cientista e provou por A mais B que somos energia. O terceiro é luz, cura pela luz interior. Esse eu preciso comprar, esse eu não tenho. Bom você informar que eu vou à busca dele. Tenho os 2 primeiros. É muito bom. E ela fala exatamente isso, né? Que as doenças, a maioria começa Tudo. pela forma de pensar, pela faixa de vibração. Sim. André Luiz, em Libertação, ele fala mais ou menos assim: dirija um homem para o pensamento de doença, a sua mente entra em conexão com outras mentes, daqui a pouco a doença está construída. Mas ele fala além disso, que no processo encarnatório, por exemplo, num passado perto, não enxergava nem o livro, só via um vulto. Vamos ver se dá para ver, porque a luz está lá e aqui está com pouca luz. Deixa eu ver aqui, está mais para frente um pouquinho. Aqui. Alguém depois pode vir e reler para ver se eu não estou fazendo mímica. Quando a mente já desenvolveu certas capacidades, aproximando-se. Quer ler ou quer que eu... Não. É só para... Senão eu posso estar... Porque o negócio é sério, veja o que ele vai dizer. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de lutas que nos é conhecido e, por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação, sem subordinar-se a ele. Ou seja, ele constrói o corpo sem precisar de um outro, sem precisar de alguém. Constrói sozinho. Já pensou? Você quer ir ali em Marte? A hora que chegou lá, que corpo que precisa, se aglutina
chegaremos lá. Então ele fala que isso é possível. E quando desconhecemos que isso é possível, a gente morre de sede à beira do poço. Alguma pergunta? Eu tenho Parkinson, né? Você tem? Parkinson. Se você me provar que você registrou em algum cartório e quem testemunhou, aí você tem mesmo. E se falar que tem, nunca sara. Isso não lhe pertence. O Parkinson está aprendendo com você, mas pode continuar. Achei que seria questionamento de si próprio. Seria suficiente eu trabalhar esses pontos condicionais. Então vamos lá. Você aguenta firme, você não melindra? Se eu pisar, tocar um pouquinho o dedo na ferida? Não? É tão honesto, tão correto, que ele não admite errar. Se erra, se tortura. Se mudar isso, já muda 50%. E às vezes espera a aprovação do outro. E quando não vem o reconhecimento do seu real valor, você sofre profundamente. E se mudar isso também, aí sara 100%. Então não se cobrar além do que você consegue fazer. Se hoje são movimentos involuntários, então houve lesão na estrutura cerebral, na área motora, que eu mostrei para ele nessa região mais ou menos. Se você imaginar as células-tronco saindo da sua medula, você vai mergulhar mentalmente dentro dos fêmures. A bacia também tem. Mas no caso aqui, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, vocês já ouviram falar desse moço? Médico, cientista, espírita, psiquiatra, neurocirurgião, professor de medicina e etc. Ele fala que nessa região das narinas tem uma quantidade de célula-tronco suficiente para reconstruir qualquer coisa na área cerebral. Porque já está aqui. Já está aqui. Se você tocar aqui, ó, e imaginar você no controle das mãos, reconstruindo o computador e recobrando os movimentos harmonicamente. Agora, essas mãos é para ensinar o outro a fazer por ele. Não é para você resolver mais o problema dos outros, para ficar depois nas suas costas. Você vai ser alguém que vai exemplificar e o outro vai copiar os seus exemplos, seja filho, seja quem for. Você vai andar como Jesus e deixou o rastro. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então não é difícil. É possível reconstruir numa velocidade muito grande, porque a ciência fez isso. A gente não sabe o que fizeram com os médicos, cientistas que descobriram isso. Porque sumiram com eles. Porque destruiria todas as Big Pharmas. E nós temos esse poder. E amorosamente você vai pegar as mãozinhas que estão aí e põe elas aqui. O cérebro tem uma capacidade X de transmitir informação. O coração, mesmo tendo um cérebro menor, ele tem o seu próprio cérebro, ele tem 5.000 vezes mais a capacidade de transmitir tais informações. Então, seu desejo sincero de sarar, porque eu estou falando aqui, porque aqui tem célula-tronco dentro, e aqui também. E você pode estar ordenando como um reforço para o processo de restauração do equilíbrio cerebral, todo o sistema nervoso e muscular. Imaginando o que você vai fazer com essas mãos. Qual a obra que você vai fazer que te permite crescer como ser humano e, ao mesmo tempo, espalhar o seu exemplo para que os outros cresçam com você. E todos os dias você não tem, porque não é seu.
eu não tenho plano de saúde. Porque se eu fizer, eu vou querer usar, não é? Claro. E eu não tenho, porque eu não planejo adoecer. São dois. Entendeu? Ou melhor, plano de doença, né? O plano de saúde, na realidade, eu tenho. É igual seguro de carro, né? Faz Exato. seguro, porque você vai bater o carro, aí você paga o ano inteiro, 2, 3 anos, nunca bateu o carro, mas você está lá pagando. Né? Então, aquilo que você tem confiança que você não necessita, para quê? Então, você vai usar o dinheiro para outra coisa. Então, não é difícil. Agora, a partir de hoje, uma água que entrar no teu corpo, você tem que falar o que você quer que ela faça por você. São seres vivos, são espíritozinhos. Agora, eu deixei outro ganchinho lá, vocês não perceberam. Eu falei que Camille Flammarion também descobriu que numa gota d'água tem seres com 1/1000 de milímetro, que a gente chama de micrômetro. 1 micrômetro. Só que ele já tem músculos, nervos, instrumentos de nutrição, de locomoção, de percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, ele já corre e persegue a sua presa nos abismos de uma gota d'água. E ela tem 9 trilhões de moléculas. E cada átomo, segundo André Luiz em Libertação, é um aglomerado de forças vivas que nasceu da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. Então, sem essa de pegar um copo d'água, tomar e depois... Porque o que acontece com o que você joga fora, desorganiza o que você pôs para dentro. O segredo da cura não é esse. Dependendo do lugar, não tem como eu passar o dedo no prato ou lamber o prato. Se for em casa, eu faço. E se às vezes não tem um pão, mas se tiver, não é souvenir, isso é responsabilidade. E se eu estou indo num ambiente e imaginei comer tal coisa, não aceite suborno de ninguém. Você foi lá para comer tal coisa. Pode oferecer de graça a melhor coisa. Eu falei para o meu corpo que nós íamos comer tal coisa. Então sejam fiéis. E na hora do banho, é uma das coisas mais fantásticas. Eu curei sinusite, eu fiquei mais de 30 anos sofrendo com essa infecção que é bem dolorida, e você pensa que está morrendo, que você fica com um mau cheiro, porque você percebe o seu mau cheiro, porque sai. E a hora que começou a sair, porque eu deixei um fiozinho de água correndo embaixo do chuveiro e comecei a fazer o exercício, entrando com a mente dentro da estrutura e apontando a porta de saída e forçando para escarrar. Na terceira vez saiu, e saiu. Falei, estou morrendo, porque começou a sair o que a gente chama de sangue pisado lá na minha terra, lá em Minas Gerais. E depois um líquido com um odor terrível, amarelado, parecendo pus. E foi saindo aquilo. E foi ficando levinha a cabeça e saiu de encher a mão. Falei, aonde estava isso tudo? E nunca mais senti nada. Com água. A água é o maior medicamento e o maior condutor de energia que você possa imaginar. Você pode orar ou pedir que alguém ponha alguma coisa na água, e foi provado que ela registra o que a gente pensa, sente, fala e faz. Ela é um ser vivo. E colocou alimento no prato, a responsabilidade é sua, não tem que jogar, porque o que jogar fora acontece a mesma coisa, desequilíbrio que tem dentro. E reclamar de alimento não dá, porque Kardec falou que o sabor depende da educação do paladar. Então não tem nada sem sal, com sal demais, se você souber, você tira de boa. Quando vocês fazem comida e erram a dose no sal, o que vocês fazem para salvar a comida? Batatinha. Moleza, eu adoro batatinha, eu não perco, né? Então dá para mudar. E se for um sal como o sal de Mossoró, que tem 78 nutrientes, que isso que vende no supermercado não é sal, é cloreto de sódio, que detona o corpo humano.
Você pode pôr sal a mais, e mesmo para quem tem pressão alta, não altera, não vai prejudicar. Dr. Laí Ribeiro, ele é nutrólogo. E eu como esse sal há mais de 10 anos. E o meu sogro, o sal tinha que aparecer, senão ele falava que não era comida. Então, se soubermos agradecer a tudo, tudo fica bom. Como eu tenho um amigo lá em Marabá, ele fala: aqui tudo é bom. Ele não reclama de nada. E 10% de tudo que ele ganha, né, não paga o dízimo para os outros, né, ele doa. Ele acredita que se ele doar, ele está de alguma forma contribuindo com o suor do trabalho dele, levando estímulos para que alguém trabalhe por sua vez. Mas doar para quem está fazendo bom uso em prol desse despertar de consciências. Podemos encerrar por hoje? Então respirem com suavidade. E você, qual é o seu nome? Jader. Jader. Você vai imaginar o novo Jader com os movimentos suaves, com o corpo reconstruído, com o seu projeto de vida nova. Meu sogro morreu com 102 anos, 6 meses e 3 dias. E como eu tenho um amigo, você vai podar ele, que ele falou, eu achei bonitinho. Então você vai ultrapassar ele, pedindo pelo menos 105. Porque a prima dele morreu com 105 e alguns meses. Mas se não quiser viver tanto tempo, que seja. Mas não faça como o Divaldo, peça 20 anos e depois chegou aos 86 anos de idade e falou: por que eu não pedi mais? Fala para ele quantos anos você falou que quer viver. Ah, eu quero viver 240 anos. Então, eu vou ganhar de você porque eu pedi 600. Falei, Matusalém viveu 940. Pois é. Então eu vou ficar. Porque eu não sou daqui, eu sei de onde vim. E lá vive de 300 a 600 anos. Estou importando a tecnologia de lá para cá. Vocês sabem que os seres de Júpiter vivem de 300 a 600 anos. E lá é um barato, porque lá você cria o corpo. Kardec falou com o moço, ele tinha 6 meses que tinha desencarnado. Quantos anos tu tem? 30. Fala, mas não bate aqui a matemática aqui. Está com 6 meses que você foi embora daqui, já tem 30, aqui a infância não é igual a daí. Ele já percebeu que você criava a máquina quase que... Então lá cada um cria o seu. Tem esse negócio, você vai unir 2 seres para construir algo maior, que no caso de um homem, uma mulher, ou 2 seres que se amam. Porque espírito não tem sexo? Tem. O que tem sexo é o corpo, então vai unir 2 seres. Vamos construir junto algo maior do que nós 2? Por exemplo, cloro e sódio não se unem para formar o cloreto de sódio? Não é maior do que os 2 juntos? Mas cada um continua com a sua personalidade. Eu não quero mais essa sociedade, então desfaz. E cada um sai com a experiência do todo, não sai? Porque viveu uma experiência em comum. Então, nos seus 240 anos, o que você vai fazer para ajudar o Cristo a consertar? Como alguém... Muita coisa, não dá para contar. Pois é, mas lembra que se você fizer num pontinho, reflete no todo. Com certeza. Agora eu vou estar lá dentro do meu quadradinho, fazendo o que eu acredito de melhor, no meu pensamento, no meu sentimento, na minha palavra e atitude, e sei que isso vai estar refletindo no mundo inteiro. Então cada um vai pensando de acordo com o projeto de vida de vocês, dentro de pelo menos de uma tríade, que todos os seres sejam felizes, sejam saudáveis e estejam em paz. Conscientes de que a felicidade é um estado de consciência tranquila à luz dos deveres fielmente cumpridos. E a saúde é um estado de equilíbrio e de harmonia no respeito a si mesmo, às leis e à vida. Um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do divino médico, que a cura de todos os seus males reside nele próprio. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento
a fonte inesgotável das próprias energias. E o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Está em Respostas da Vida com André Luiz. Então pensem. O pensamento cria forma, segundo ele. Sintam, desejem. O sentimento dá vida e qualifica o pensamento. Mentalizem. E, se for em algum momento necessário, verbalizem. A palavra coloca o pensamento e o sentimento na direção que almeja, que deseja. E ajam fielmente conforme foi pensado, sentido e falado, para que possamos em tudo agradecer a Deus, viver intensamente cada segundo na mais pura alegria e cultivar a esperança de melhoras. A cada segundo estará melhor, porque reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz para domar suas más inclinações, para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E a paz do Cristo, a paz de Deus, que as vibrações amorosas de André Luiz e de toda a falange que dirige essa casa e de cada um de nós possa espalhar por essa cidade que nos acolhe, esse município, esse estado, este país, este planeta, e se espalhe pelo universo como um todo, levando a mensagem do Cristo em cada gesto, onde quer que estivermos, visando o bem de todos. Porque, segundo André Luiz, o bem de todos é o eterno princípio, conforme a evolução em 2 mundos, e em Respostas da Vida, o bem supremo é a lei eterna. E terminando com a agenda cristã, o mal não merece comentário em tempo algum. Namastê. Tudo bem? Nem mim, nem doeu. Aprendeu? É só ter paciência. Amor por você mesmo. Não espere ela dizer que te ama. Ou quem quer que seja. Se ame. Olhe nos olhos, Jaden, filho de Deus, é Deusinho também. Você é especial. Deus não culpa, não castiga, não pune, não proíbe, não impõe. Deus é amor. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São 2 obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização.
Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.